bom. Joshua Você Project, mandou o que é onde link? estuda. Eu mandei, mas eu vou mandar de novo, porque sempre perde. Então, o link, a gente sempre pode fazer assim, vocês podem deixar na tela do celular de vocês. Porque eu não sei se vocês têm isso, os três pontinhos, ele coloca aqui, adicionar tela inicial. Tá vendo? Eu adiciono Hum. e fica na minha tela do celular. Eu nunca perco o link do site, porque a gente vai usar muito ele. Ele é uma ferramenta muito boa. Então, que nem o povo da Nigéria, eu cliquei aqui, vai do maior para o menor. Aí foi o menor, tá vendo? Aqui não tem ninguém. Tá vendo a bolinha? Quer dizer que quase não tem gente, né? Desse povo lá. Como quase ninguém. Do povo Voro. Então, se eu clicar de novo, É igual a do Taiá. aqui, o povo mais presente na Nigéria é o Yoruba, tá vendo? 36 mil pessoas. Então, esse povo Yoruba. Só que na Nigéria tem o povo Hausa, tem o povo Ibo, tem o povo Fulani e tudo isso de pessoas, tá vendo? Nesse povo. Aqui aparece pra gente, né? Deixa eu ver aqui. Quantos deles são evangélicos? Quantos deles são aderentes, né? Se declaram cristãos? E aí, dos que se declaram cristãos, a porcentagem dos que se declaram evangélicos. O progresso, você vê, né? 1 até 5. 5 é bom. O 1 quer dizer que não tem, assim, a cor tem um significado, tá? Não é quer dizer que tá 5 que é todo mundo evangelizado. Não, 5 quer dizer que tem 50% que se declaram cristãos. Então, realmente, mais que 50% se declaram cristãos. E tem uma porcentagem de mais de 10% de evangélicos. Então, tipo, isso, para o Joshua Project, é uma escala muito boa, né? Então, aqui na mesma Nigéria, a gente encontra um povo que está na escala 1. Por quê? Menos de 1% é cristão. Então, 100 pessoas, nenhuma é cristã, mais ou menos isso, sabe? 100 pessoas é difícil você achar uma cristã. E aí coloca, você vê esse povo, né? Que é o povo Hausa, que a gente tem até a página. Você clica, por isso que ele é bom, porque além dele dar, né, os números, tudo, ele dá pra gente uma foto onde o povo tá, né, no país, ele dá aqui a história, tá em inglês, tá? Mas só que vocês podem colocar, traduzindo no celular de vocês para português, coloca a história desse povo, como são a vida deles, como são as suas crenças. Ó, ele fala o Islã, ele foi introduzido pelos comerciantes hausas, muitos dos islãs. Então você vê aqui, você lê, além da história, qual é a crença, né? Então, o islamismo aqui, quais são as suas necessidades e os pontos de oração. Então, o site aqui você encontra tudo em relação ao povo que a gente quer procurar. É claro que a gente sempre vai aprendendo, né? Tem o site, mas a gente, ó, a prática é algo que é incrível, né? Porque você vai falando com o povo, você aprende na prática também. Então, esse estudo, ele nos dá essa base da gente não estar perdido, né? Ele aparece tudo aqui. Uma coisa que eu gosto, aqui, ó, tá vendo? Aparece a língua do povo Hausa é Hausa. Mas na prática você vê que eles também falam inglês, então perfeitamente, eles são fluentes em inglês. Aí você fica mais tranquilo, né? Não precisa aprender uma nova língua Hausa. Eu só falo um oi em Hausa e eles ficam felizes e eu posso comunicar em inglês com eles. E aqui uma parte muito boa é recursos, né? Que em inglês está aqui Ministry Resources, que é recursos evangelísticos em si. Você tem áudio, então todos esses são áudios, seja do Novo Testamento, tá vendo? Todos esses nomes, ó, História de Jesus, áudio. Então, a história de Jesus em áudio, você tem o filme, tudo na língua do povo, bem prático, facilitado para a gente usar. Textos também, aqui são sites. Então, é algo que, assim, a gente, além da gente escrever as nossas cartas personalizadas, né? Porque a gente vai compartilhar qual a mensagem e falar aquele povo naquela cultura, a gente tem esses recursos para usar. E eu fico me divertindo aqui, porque você ouve a língua deles, você aprende demais nesse site, né? Então, como eu falei, você pode selecionar aqui o país, você pode selecionar aqui o país, Paquistão, você pode selecionar o povo que está naquela nação. Então, o Paquistão, tá vendo? Tem esse povo aqui, afegão. Tem Afeganistão no Paquistão. É que é um embaixo do outro, né? Você vê. Aí todos esses povos, eles estão aqui, ó, no Paquistão. Tá vendo? É muito povo para um país só, né? Nossa, o Pashtun aqui, ó, esse P, ele é bem, nossa, olha quanto Pashtun. E ele, por que que ele dá toda essa divisão de povos, né? O Joshua Project coloca a divisão dos povos porque ele fala, se você ganhar uma pessoa daquele povo, quer dizer que você
ela não vai ter barreira, sabe? Aquela pessoa, tipo, vamos dizer que um coreano vai evangelizar uma pessoa aqui do Brasil. Se ele evangelizar um brasileiro, aquele brasileiro consegue falar de Jesus para todo aquele povo brasileiro. Por quê? Porque fala a mesma língua e tá na mesma realidade, né? Então, a gente, claro que na prática é diferente, né? Porque nem todo brasileiro consegue comunicar o evangelho, mesmo sendo da mesma nação, mesmo sendo da mesma linguagem. Por quê? Porque não é simplesmente saber a mesma língua e ter a mesma cultura, mas é você conhecer, né? Tá nessa realidade, ter a língua para falar com aquela pessoa, mas você ter o quê? Você ter um novo nascimento. Se você é nascido de novo, você tem o evangelho, recebeu, você vê como é um tesouro e você quer compartilhar, aí você vai estudar a palavra. Então, a palavra dentro de você é Deus, o Espírito Santo, né? Você recebe o Espírito Santo e ele vai fazer você querer falar, anunciar para todo mundo, porque esse é o evangelho que te transformou. Então, você tem o novo nascimento, se você é salvo, você vai falar. Então, o Joshua Project ele divide os povos nesse sentido. Se você ganhar aquela pessoa, daquele povo, ela não vai ter barreira linguística e nem barreira cultural. Cultural porque a Índia, gente, o povo fala a mesma língua. Vamos colocar, duas pessoas falam a mesma língua, mas essas duas pessoas são de castas diferentes. Então, olha a cultura. Ela fala a mesma língua, é como se um brasileiro, aí eu falasse com um brasileiro do Nordeste, e se tivesse, vamos supor que existisse o sistema de castas no Brasil, aquela pessoa não iria me ouvir porque eu sou de uma casta inferior. Então, ela me vê em uma outra realidade. Então, de uma forma, é uma barreira. Aí o Joshua Project divide o brasileiro do Nordeste e o brasileiro do Sul. Ele não divide no Brasil, porque isso não acontece aqui, mas acontece na Índia. O povo da casta tal é diferente da outra casta. Eles acabam sendo tão diferentes que eles acabam sendo outra cultura. Então, se você ganhar uma pessoa, ela é tão difícil de pegar o evangelho lá quanto um estrangeiro. Então, você vê que o Joshua Project divide os povos, por isso que tem muitos povos aqui, né? Povo Pashtun, Pasto do Nordeste, Islã, 0% cristão, 0% evangélico. Como eu falei, Paquistão e Índia é as nações que mais têm necessidade, tanto que vocês veem aqui a Índia, né? Essa aqui é a Índia, tem os estados, tá vendo? Madhya Pradesh, Maharashtra, esses diferentes estados aqui acabam sendo bem diferentes entre si, acabam quase sendo países diferentes. E aqui do lado, o Paquistão. Esse Paquistão também, a Ásia em geral, por isso que a gente acaba meio que focando mais na Ásia e na África, porque são países que a Ásia não chegou tanto, o evangelho, assim, em geral, na Ásia, chegou na Coreia do Sul, e olhe lá, né? Porque o Japão não é a Sudeste Asiático, que a gente fala, né, dos povos, Mianmar, vou até colocar aqui em regiões. A gente vai estudar depois, só que como eu já me empolgo, né? A gente vai fazer esse estudo bonitinho para escolher até o povo, para vocês mesmos verem onde é a maior necessidade? Como que a gente pode entrar com o evangelho? Como que a gente tem mais acesso? Então, se a gente vê a necessidade, o povo aqui já não mensagem, se a gente vê a necessidade da região, escolher o povo, eu sempre gosto muito de perguntar para Jesus, necessidade, aonde que é necessário pregar o seu evangelho? Então, vamos supor que a gente vai falar para a Índia. É um povo difícil, mas há uma necessidade muito grande. Então, se a gente pode fazer isso com a internet, pode ser esse povo tão diferente que Deus nos está direcionando. Por isso que eu sempre falo, gente, pesquisa, ó, aqui China, aqui Bangladesh é uma nação necessitada, ele vai dando vários povos aqui, por regiões ele dá, tá vendo? Então, a região da América Latina aqui, você pode pesquisar por região, por exemplo, a Ásia Central já pega mais as nações árabes, e aí sendo árabe é muçulmano em geral, tá vendo? Você vai ver Islã, bastante do Islã aqui. E a gente vai vendo a necessidade nesses estudos e a gente escolhe esse povo. Então, escolher esse povo, a gente vai fazer aquelas cartas. Então, eu vou voltar para o método